Olá, como vai? Estou aqui para mais uma questão de ordem. Sou Valteno de Oliveira. Seja bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o Dr. Saul Tourinho Leal. Ele é advogado, especialista em direito constitucional e nos honrou estar falando com a gente diretamente de Berlim, na Alemanha, onde está finalizando o pós-doutorado em direito constitucional. Dr. Saul, se me permite, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Alteno, é um privilégio estar na sua companhia e na companhia de todos os amigos e amigas que nos acompanham por meio desse programa de qualificadíssima audiência. Eu aceitei esse convite honrado e já dou início a esse nosso bate-papo, renovando os votos de um extraordinário 2023 para todos nós, Alteno. Para você também, Saul, e também para todo o Brasil, você sabe que a última vez que você esteve aqui nos falou sobre as expectativas e sobre um balanço do ano judiciário. E você é convidado exatamente para nos ajudar a falar sobre esse tema. Você, como especialista em direito constitucional, uma pessoa que acompanha diariamente a pauta do Supremo, nós então começamos por aí. Antes de falar do futuro de 2023, eu queria que você dissesse: o Supremo em 2022 surpreendeu? Alteno, acho que o país entregou demandas sensíveis demais sobre a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, exigindo que o tribunal passasse a produzir conhecimento, investir energia e tomar decisões sobre temas que, em condições normais de temperatura e pressão, costumam ser organizados e desenhados no âmbito da política. Então, acho que 22 foi um ano atípico no que diz respeito a esse fenômeno muito estudado em todo o mundo, da chamada judicialização da política. Nós vimos em 2022 o Supremo dedicado a resolver questões da segurança pública no ponto específico do Estado do Rio de Janeiro a respeito da metodologia empregada pelas forças policiais para subir os morros e comunidades em suas operações. Vimos o Supremo Tribunal Federal deliberar sobre questões que antecediam as eleições, como, por exemplo, a retroatividade ou não da nova lei de improbidade. Vimos o Supremo estabelecer sessões e mais sessões para a chamada pauta verde, numa reação a iniciativas do Poder Executivo que, em alguma medida, fragilizavam as salvaguardas protetivas do meio ambiente, e o Supremo tentava dar uma resposta equilibrando esse jogo de poder. O Supremo se dedicou a questões relativas, Valteno, às populações indígenas, e você se recorda que foi pautado, como anunciamos na última vez que estivemos juntos nesse programa, a figura do marco temporal dos povos indígenas. O Supremo ficou sendo chamado a todo momento a derrubar normas oriundas de estados ou de municípios que estipulavam vedações a discussões nas escolas a respeito de temas ligados ao gênero ou ao sexo. Então, o Supremo ficou, Valteno, a cada momento sendo convidado a ocupar uma espécie de terceiro turno das deliberações políticas emanadas do Congresso Nacional. A minha expectativa nesse balanço para o qual você me convida a fazer é de que eu possa dizer, e penso que posso, que o Supremo sobreviveu, o Supremo resistiu, o Supremo terminou 2022 prestando serviço e pronto para um 23. Mas não é por isso que 23 deva entregar tantos temas marcadamente políticos ao tribunal. O tribunal tem outras discussões de âmbito mais ortodoxamente jurídicos e seria o ideal que a própria política retomasse o papel de árbitro das decisões que impactam diretamente a comunidade.
Antes de entrarmos nessa questão do 2023, eu ainda lhe digo, vou fazer uma provocação, já que você disse que o Supremo foi convidado a arbitrar. Mas tem gente que acha que o Supremo não é bem convidado, ele intromete-se em assuntos de outros poderes. Eu vou citar, você citou algumas questões que o Supremo arbitrou, por exemplo, como a questão do orçamento secreto, que foi, na verdade, entendido dentro do Congresso como uma interferência indevida. No âmbito do Executivo, há uma compreensão de que o Supremo acabou entrando em questões que estavam muito ligadas ao ambiente político da disputa polarizada no Brasil. Isso acabou gerando muitos atritos entre o Executivo e o Judiciário. Então eu te pergunto, essa crítica que se faz ao Supremo é justa? Valteno, ela é justa no que diz respeito à necessidade, e essa é a minha esperança para 23, de que a própria política consiga combinar suas aspirações políticas com uma roupagem jurídica. O Supremo, por exemplo, ele, logo do início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, proferiu uma decisão a respeito da indicação do chefe da Polícia Federal. É claro que isso é heterodoxo, é claro que isso é atípico, claro que não se imagina que o Supremo seja uma espécie de revisor das indicações de uma gigantesca burocracia federal do altíssimo escalão. O Supremo Tribunal Federal, igualmente, nas questões do Poder Legislativo, você trouxe um exemplo, orçamento secreto, e aqui acho que é diferente, vou explicar a razão, mas, de repente, o chamado orçamento secreto, ou a figura da emenda do relator, havendo questionamentos sociais, havendo questionamentos da imprensa, havendo questionamento de opositores, o próprio Congresso poderia ter rapidamente respondido e criado meios, mecanismos de tornar essa engenharia orçamentária mais transparente, que ele, diga-se de passagem, Valteno, chegou a fazer já na reta final, mas quando o caso já estava pautado e a presidente do Supremo trazer um voto demolidor, associando a cultura da transparência às coisas da República e derrubando essa nova reconfiguração do orçamento que ficou conhecido na imprensa como orçamento secreto. Portanto, Valteno, eu penso que os críticos, a imprensa, que tem um papel elevado na crítica pública e na construção de um espírito, claro, um espírito público crítico, ela acerta. Quando pega determinadas decisões, eu dei um exemplo, uma chefia da Polícia Federal, de fato, é isso mesmo? É claro que aqui o Supremo ele incursiona em temas que historicamente e em todos os países são arbitrados, decididos e suportadas as consequências no âmbito da própria política. Esse é o desejo que em 23 não se repita. Inclusive nesse tema do orçamento secreto, até mais longe vou, quer dizer, faltavam apenas 2 votos quando o Congresso resolveu decidir, né, e estabelecer algumas normas de transparência que foram depois corroboradas pela decisão final do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós vivíamos um ano atípico, de uma eleição bastante polarizada, como eu já disse anteriormente, e o Supremo foi chamado várias vezes para entrar em campo e ser uma espécie de VAR, se a gente pode compreender assim. Você está na Alemanha, há uma provocação também. Ficaram tristes aí com mais uma desclassificação da Alemanha na primeira fase, nós que apanhamos de 7-1, mas é só uma provocação para você e dizer o seguinte, agora já entrando no 2023, com que olhar, com que expectativa você vê o ano judiciário? Bom, Valteno, pegando a sua deixa, sem deixar passar barato, acho que os alemães se arrependem da traquinagem que fizeram conosco, viu, Valteno? Desde aquele dia, alguma coisa foi desejado a eles que nunca mais houve classificação.
Era melhor ter ficado em 1-0, 2-0 e pelo menos ter tido a chance de disputar semifinais ou finais posteriormente, Valteno. Ninguém brinca com o Brasil na nossa casa e sai impune para sempre. Voltando, Valteno, voltando à sua provocação, 2023. Puxa, Valteno, olha, você sabe, eu milito no Supremo Tribunal Federal e como advogado do Supremo Tribunal Federal, não há um dia que eu não tenha que questionar uma decisão de um ministro. Não há um dia que eu não tenha que escrever uma peça dizendo que uma decisão não se justifica, não se fundamenta, não para de pé. E como advogado, Valteno, você escreve isso e você assina. E você pede uma audiência ao ministro para dizer para ele que a decisão dele está errada. Não é fácil levar a vida fazendo isso todo dia para os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, mas é a vida de quem faz advocacia. Por outro lado, como disse a você, é claro que todos queremos um Supremo independente, todos queremos um Supremo que tenha coragem de tomar decisões que, de tempos em tempos, confrontem a maioria, porque a maioria erra, porque muitas vezes a maioria é autoritária, porque muitas vezes a maioria está de costas para a Constituição. Mas eu não acho que ele tenha que fazer isso todo dia, toda hora, em todos os temas de um país que respira política de manhã, de tarde, de noite. Nós não falamos sobre outra coisa, tem muito tempo que tem sido assim, Valteno. Portanto, em 23, a minha expectativa é de que eventual novo governo que tenha um comportamento quanto ao Supremo menos beligerante, menos confrontador, não termine eventualmente sendo encorajado por essa relação mais amistosa se animar a violar a Constituição, porque, afinal de contas, a relação com o Supremo é melhor. O Supremo, seja diante de presidentes que o confrontam mais, seja diante de presidentes que o afagam mais, tem que ter a mesma postura de independência, autonomia, coragem para tomar suas decisões essenciais. E digo isso porque todo governo se vê aqui e acolá diante da tentativa sedutora de cruzar a linha, cometer uma ilegalidade, cometer uma inconstitucionalidade. E é bom que tenha esse terceiro externo corrigindo, e não perdoando ou deixando para lá, porque eventualmente o presidente tem um trato melhor ou mais simpático com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, como ponto de partida, o que eu respondo a você, Valteno, é que em 23 eu espero que o Supremo, em temas tributários, por exemplo, ele veja a situação do contribuinte e não dos palácios e não do poder. Que o Supremo, em temas, por exemplo, de agronegócio, entenda que o Brasil abraçou foi um modelo de desenvolvimento, que precisa ser sustentável, que precisa ter respeito pela mãe natureza, mas é de desenvolvimento. Que o Supremo, em questões relativas à infraestrutura, compreenda que o que a Constituição exorta é que nós tenhamos mais e mais infraestrutura, com mais e mais eficiência, por meio de processos mais e mais eficazes. Não o contrário. Esse é o casamento que eu queria ver ser celebrado em 23. Um Supremo Tribunal Federal que toma suas decisões, um Supremo Tribunal Federal que impulsiona em temas delicados, mas que conjuga as múltiplas disposições de uma Constituição que quer o melhor para todos no Brasil. Agora, olha só, Saul, observando essa sua análise, eu digo o seguinte: então nós estamos diante de um quadro em que nós começamos um novo governo que foi oposição durante 4 anos e que foi caracterizado por contestações sobre medidas tomadas pelo governo federal no Supremo. É de se esperar que agora a oposição que era governo faça o mesmo, que recorra ao tribunal para poder reclamar as suas demandas. E já se vislumbra aí dois focos de atenção, que é o equilíbrio entre o compromisso social, a justiça social e o equilíbrio fiscal. Você acredita que esse tema
vai prosperar no Supremo no sentido de demandas serem apresentadas? Quer dizer, o Supremo estaria se debruçando? Você prevê essas questões lá? Tipo assim, o governo vai querer gastar, a oposição, que era antes governo, vai dizer não pode porque isso causa desequilíbrio fiscal. Com que olhar você acha que o Supremo vai ver isso? Já há um indicativo. Uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, e que exonerou o orçamento para o programa Auxílio Brasil, Bolsa Família, esse programa que vem sendo aperfeiçoado de governo a governo, do teto de gastos. O Congresso Nacional não precisou, o Poder Executivo especialmente, não precisou se valer da decisão que flexibilizava e permitia que houvesse uma regulamentação por meio de medida provisória, desonerando o governo da figura caríssima do ponto de vista político, que é da emenda constitucional. O Poder Executivo, como já estava com negociações adiantadas, não precisou seguir o caminho com a PEC, seguir o caminho com a proposta de emenda constitucional. Mas veja que já houve uma decisão judicial incursionando em temas de gasto público, fazendo um decote no que diz respeito ao teto de gastos. Acho que aqui é mais um tema delicadíssimo para o Supremo Tribunal Federal colocar a mão. Porque o Supremo, é claro, ele pode antever parâmetros constitucionais claros que estão sendo descumpridos e enquadrar o agente violador. Isso envolve gasto também. Mas o Supremo não pode ter a chave, ele não tem a chave do cofre. O Supremo não emite moeda, o Supremo não controla a taxa de câmbio, o Supremo não valoriza ou desvaloriza a moeda. O Supremo não é Banco Central. Portanto, é importante ter cautela no que diz respeito às questões dos gastos, até porque no Brasil, as comissões de orçamento, combinado com o nosso sistema financeiro, combinado com o Banco Central, combinado com o Tribunal de Contas da União, todos esses atores são atores experimentados no que diz respeito a dinheiro em suas múltiplas competências. De todos esses atores, quem reúne menos experiência acumulada nisso é o Supremo. O que não tira dele a autoridade de guardião da Constituição, mas reclama dele alguma humildade institucional quando chamar para si decisões dessa natureza. Como você tocou na questão, algumas questões relacionadas aí ao nosso tema aqui, ao nosso canal, Agro Mais, por exemplo, ver a agricultura, ver o Brasil como um país que tenha compromisso com o meio ambiente, agricultura, compromisso com o desenvolvimento, essa palavra que você falou é muito importante. Você falou sobre a questão da infraestrutura, nós temos obras paradas que prejudicam o transporte de grãos, por exemplo, no Mato Grosso, que é o caso da Ferrogrão, parada por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem um punhado de temas parados no Senado, que certamente serão judicializados, como a questão da flexibilização, a questão do licenciamento ambiental e da modernização da lei de defensivos aprovadas na Câmara, mas que estão paradas lá no Senado, e que a gente não vê aí, diante do novo perfil ideológico, uma disposição de levar isso adiante. Mas imaginemos que fosse, imaginemos que isso toque lá no Congresso, essa questão, a expectativa é que ela seja judicializada. Aí eu te pergunto, o Supremo vai interferir em tudo isso? Você disse que da preocupação social, o Supremo tem se envolvido em questões bastante sensíveis à sociedade, mas você acaba de dizer que o Supremo também tem suas limitações. Pode muito, mas não pode tudo. O Supremo poderia interferir nessas questões que eu citei? Teno, eu divido com você uma experiência que foi uma experiência exitosa, penso eu, e que toca no cerne dos pontos que você, de maneira muito precisa, traz a baila para quem está nos acompanhando aqui no programa. Veja que nós tivemos um grande esforço nacional, né? As pessoas precisam entender isso. Isso dá trabalho. Um grande esforço nacional para aprovar o chamado novo Código Florestal. Audiências públicas foram feitas, os parlamentares discutiram, votaram, parecer em cima de parecer, emenda em cima de emenda, vai para a Câmara, vai para o Senado, alterou, devolve.
um grande esforço nacional para ver esse Código Florestal aprovado. Quando o código é aprovado, no dia seguinte ele é judicializado. No dia seguinte, isso chega no Supremo. Ministro Fux, relator. O que o ministro Fux diz? Ele diz, olha, eu tenho aqui 2 desafios. O primeiro é o desafio de enxergar inconstitucionalidades. Onde é que a Constituição diz que é sim e o Código diz que é não? Onde é que a Constituição veda e o Código autoriza? Onde é que a Constituição censura e o Código estimula? Aqui eu vou atuar. Mas no campo do aperfeiçoamento legislativo, como é que deveria ser? Como tornar essa lei melhor? Como torná-la perfeita? Isso não é papel para o Supremo. E o ministro Fux avança e diz, esse código contou com centenas de audiências públicas, todos os atores envolvidos, e a política constrói, depois de sangue, suor e lágrimas, um estatuto a ser seguido. Eu vou me colocar no lugar do Congresso e construir uma nova lei porque achei essa feia, achei essa pior, de forma alguma, e é mantido o Código Florestal. Você trouxe para a gente exemplos de outros temas que estão orbitando no Congresso Nacional e que podem, uma vez aprovados, chegar no Supremo. Eu acho que o caminho é esse. Há uma violação constitucional? Fizeram violando a Constituição. Eles tiveram pouco caso com a Constituição. O Supremo vai censurá-los. Mas esse campo utópico de invocar o Supremo quando se perdeu na política, ou invocar o Supremo para que o Supremo ele aperfeiçoe legislativamente aspirações não contempladas no processo legislativo, não é papel do Supremo. Não acho que seja papel do Supremo. Agora, eu te pergunto, Saul, nós vamos ter aí quantas trocas agora? Tem ministros que vão se aposentar, é 1 ou 2 agora, em 23? Estamos com o ministro Ricardo agora em maio saindo e alguns rumores que eventualmente pode até sair um pouco antes. E temos na sequência em outubro a ministra Rosa, que se despede do Supremo na presidência. Além, na sequência da ministra Rosa, assume o ministro Luiz Roberto Barroso, que também já deixou aberto em entrelinhas que pode, uma vez encerrada sua presidência, igualmente se despedir do tribunal. De todo modo, tirando o ministro Barroso, porque é algo que acontecerá ou não no futuro, ministro Ricardo e ministra Rosa se despedem cada um no primeiro e segundo semestre desse ano, respectivamente. E a gente teria alguma perspectiva, como conhecedor lá do tribunal, de quem é candidato? Nós temos nomes que vêm sendo ventilados, e são nomes de extraordinária qualidade jurídica. Claro que são nomes que orbitam mais na entourage do atual presidente, o presidente Lula. O presidente Lula, ele teve como um dos, vamos dizer assim, o grande bastião de todas as vitórias que obteve no Poder Judiciário, o colega advogado Cristiano Zanin, que também fizera o eleitoral do presidente Lula agora nessas eleições. É um nome lembrado. Nós temos a imprensa veiculando o nome do professor Manuel Carlos, que inclusive já secretariou o Supremo Tribunal Federal na gestão do ministro Ricardo Lewandowski e posteriormente se despediu do tribunal. Igualmente o nome é inquestionavelmente dotado dos gabaritos necessários para ocupar um assento no Supremo. E aí, à medida que o tempo passa, Valteno, outros nomes ficam sendo ventilados. Existem terceiros que não são nem cotados e até preferem que não sejam, para que não sejam submetidos rapidamente ao escrutínio da imprensa, ao escrutínio popular. Tem um quê de astros no desenho das indicações do Supremo. Mas, pelo menos no ponto de partida, já se pesca alguns nomes que são mais próximos do presidente. Não nos esqueçamos, Valteno, e aqui nós dois estamos brincando um pouco de futurologia, não nos esqueçamos que o ministro Gilmar Ferreira Mendes
antes de ir ao Supremo, exerceu um papel contundente na Advocacia Geral da União. Não nos esqueçamos que o ministro Dias Toffoli, antes de ser ministro do Supremo, exerceu um papel contundente na Advocacia Geral da União. Não nos esqueçamos do ministro André Mendonça, que, tendo ocupado funções outras como ministro de Estado da Justiça, teve um papel reconhecido como ministro da Advocacia Geral da União. Essa é uma dica que eu dou ao amigo para que, para além dos nomes que já começam a ser veiculados, é sempre sábio deixar, especialmente para essa segunda vaga, uma vaga com mais tempo, uma atenção especial para quem ocupa a AGU, que historicamente os presidentes da República têm se lembrado dos esforços empreendidos pelos advogados gerais da União durante seus governos. Hoje foi empossado já o Jorge Messias na Advocacia Geral da União e, portanto, eu deixo aqui o nome dele como também sendo nome a partir dessa história recente brasileira que eventualmente pode habitar os pensamentos do presidente Lula nas vagas futuras que se abrirão. Adams também é lembrado, ex-advogado da União. Isso, mais um nome, ocupou primeiro a Procuradoria-Geral da Fazenda, na sequência a Advocacia Geral da União, saiu da Advocacia Geral da União, mas é um nome lembrado. Outro nome, Valtênio, você vai se recordar, ministra Grace Mendonça, foi AGU no presidente Michel Temer, e na sequência de uma vaga muito disputada que houve, terminou sendo preenchida pelo ministro Alexandre, igualmente era cogitada. Portanto, essa cadeira da AGU, Valtênio, é uma cadeira de gravíssima responsabilidade jurídica que dá a quem dela toma assento e faz um bom trabalho um capital de confiança muito grande junto ao presidente, razão pela qual quase sempre, em algum momento, o presidente, carecedor de nomes, enxerga no advogado-geral da União um nome capaz de ostentar os requisitos necessários para essa grave função de ministro da Suprema Corte. Saul, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria te agradecer imensamente a sua participação e deixar aí um minutinho para você poder fazer as suas considerações finais. Te mandar um grande abraço, dizer que estamos aqui saudosos aqui da sua presença no Brasil. Espero que você volte logo. Muito obrigado. Logo mais estaremos aí, Valtênio, a honra é toda minha estar com vocês, traçando um pouco aqui de um panorama do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entrou na sala de Estado brasileiro. Nós conhecemos cada um dos ministros mais do que a escalação da seleção brasileira. Alguns a gente discorda, outros a gente concorda, determinadas decisões celebramos, determinadas decisões nos tiram do sério. Isso é típico de quem vive numa democracia constitucional. A Constituição ela vai se enraizando, você começa a dialogar a partir dela e essa autoridade maior que realiza a Constituição passa a fazer parte do nosso cotidiano. Eu não acho que seja certo hostilizar, agredir, passar da linha no que diz respeito a qualquer que seja a autoridade, mas o questionamento, a discussão, o debate é o que dá sentido à vida republicana. Portanto, estamos aqui, ora aplaudindo o nosso tribunal e ora deixando claro que estamos de olho. Obrigado, Valtênio. Obrigado, Saul. Muito obrigado mais uma vez. Alfidesia. E também agradeço a você de casa que acompanhou a entrevista com o Dr. Saul Tourinho Leal, especialista em direito constitucional, que nos deu a honra de falar diretamente de Berlim, na Alemanha, onde conclui aí sua tese de pós-doutorado. Muito obrigado. Até semana que vem.